Você sabia que existe uma cidade no Brasil construída exatamente dentro de uma cratera deixada por um meteoro gigantesco? Sim, você ouviu certo. Um pedaço do espaço caiu na Terra, explodiu com força inimaginável, e milhões de anos depois nasceu ali uma cidade inteira. E o mais impressionante, quase ninguém sabe disso. No vídeo de hoje você vai descobrir a história inacreditável de Colônia do Piauí, a cidade brasileira que vive sobre uma cicatriz cósmica. Já se inscreve no canal, deixa o like e prepara-se, porque o que você vai ver agora pode mudar sua visão sobre o próprio planeta. Pois é, parece roteiro de filme de ficção científica, mas é pura realidade. No interior do estado do Piauí, um município tranquilo abriga uma das formações geológicas mais impressionantes do país e do mundo. Estamos falando de Colônia do Piauí, um lugar que guarda literalmente sob seus pés uma marca deixada por um impacto cósmico tão violento que poderia ter alterado o planeta inteiro. Hoje, milhares de pessoas vivem ali sem sequer imaginar a magnitude do que aconteceu naquele pedaço de terra. E o mais surpreendente, essa cratera pode ser vista claramente do espaço. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa história inacreditável, entender como ela foi descoberta, o que ela significa para a ciência e revelar mistérios que permanecem sem explicação até hoje. Há cerca de 250 milhões de anos, o planeta Terra vivia um dos períodos mais tumultuados da sua história. Era o fim do período Permiano, marcado por violentas atividades vulcânicas, extinções em massa e mudanças climáticas severas. Foi nesse cenário instável que um enorme meteoro, possivelmente com mais de 1 quilômetro de diâmetro, colidiu com o que hoje é o interior do estado do Piauí. O impacto foi tão forte que gerou uma cratera com cerca de 7,2 quilômetros de diâmetro, destruindo instantaneamente tudo ao seu redor e alterando a geologia da região de forma permanente. O chão se deformou, as rochas se derreteram e durante alguns segundos o calor gerado foi mais alto do que o da superfície do Sol. O impacto foi catastrófico. Se tivesse ocorrido hoje, teria dizimado tudo num raio de dezenas de quilômetros, provocando tsunamis, incêndios e uma nuvem de poeira capaz de apagar o Sol por semanas. Apesar da violência do impacto, com o passar de milhões de anos, a natureza cicatrizou a ferida deixada pelo meteoro. As formações rochosas ao redor da cratera foram se adaptando e a erosão moldou a paisagem em uma grande depressão circular. Curiosamente, essa formação permaneceu por muito tempo desconhecida, mesmo por geólogos. A cidade de Colônia do Piauí foi crescendo, literalmente dentro da cratera, sem que ninguém tivesse ideia da origem daquela depressão. Foi apenas na década de 1990 que geólogos começaram a desconfiar de algo estranho. Imagens de satélite mostravam uma forma quase perfeitamente circular em torno da cidade. Aquilo não era comum. Estudos geofísicos e análises do solo foram realizados e, finalmente, os cientistas confirmaram: Colônia do Piauí foi construída dentro de uma cratera de impacto extraterrestre. Descobrir que um meteoro caiu em uma região não é uma tarefa simples. Muitas vezes, as evidências foram cobertas por vegetação, sedimentos ou transformadas por milhões de anos de erosão. No caso da cratera de Colônia, os pesquisadores utilizaram uma combinação de imagens de satélite, levantamento sísmico, análise mineralógica e pesquisa de campo para provar que se tratava de uma cratera de impacto. Um dos indícios mais claros foi a presença de estruturas chamadas cones de estilhaçamento, um tipo de deformação nas rochas que só ocorre com pressões extremas, como as causadas por impactos de meteoros. Também foram encontradas rochas fundidas e materiais que se formam apenas sob temperaturas absurdamente altas, o que ajudou a confirmar a origem cósmica da estrutura. Colônia do Piauí é uma cidade pequena, com pouco mais de 7 mil habitantes, e vive basicamente da agricultura e da pecuária. Poucos moradores sabem que vivem dentro de uma cratera, e muitos nem acreditam quando ouvem falar disso. As casas, escolas, igrejas e ruas estão todas distribuídas dentro da Grande Depressão deixada pelo meteoro. A própria disposição geográfica da cidade revela pistas de seu passado geológico. Um vale circular rodeado por pequenas elevações, que nada mais são do que as bordas da cratera. É como se a cidade estivesse abraçada por uma muralha natural, invisível para quem está no chão, mas impressionante quando vista de cima. É possível perceber, ao sobrevoar ou analisar imagens do Google Earth, um anel quase perfeito ao redor da região. A sensação é de estar diante de algo maior do que qualquer cidade pode conter. Embora a cratera de Colônia seja uma das mais conhecidas, o Brasil abriga outras formações semelhantes ainda mais antigas. A cratera de Araguainha,
localizada entre Mato Grosso e Goiás, é a maior do país, com cerca de 40 quilômetros de diâmetro e mais de 250 milhões de anos também. Esses locais são verdadeiros laboratórios naturais para os cientistas que estudam a história da Terra, a geologia e até as extinções em massa. Cada cratera revela informações valiosas sobre o comportamento do nosso planeta e sobre o risco real de novos impactos. Afinal, se aconteceu antes, pode acontecer de novo. Imagine que um meteoro semelhante ao que formou a cratera de Colônia caísse hoje em uma cidade populosa como São Paulo ou Rio de Janeiro. As consequências seriam devastadoras. O impacto destruiria tudo em dezenas de quilômetros, causaria incêndios, colapso das estruturas urbanas e afetaria o clima por semanas ou meses. E o mais preocupante é que a NASA acompanha diariamente objetos que podem colidir com a Terra. Embora a chance seja pequena, ela não é zero. E o Brasil, por sua dimensão continental, está entre os alvos possíveis. Estudar essas crateras é, portanto, também uma forma de prevenção e preparação para o futuro. Apesar de sua importância, a cratera de Colônia do Piauí ainda é pouco conhecida fora dos círculos acadêmicos. Não há placas indicando a presença da cratera, nem investimentos em turismo científico. Se bem explorada, essa formação poderia transformar a cidade em um ponto turístico geológico de renome mundial. Imagina só, um parque temático da cratera, museus, centros de estudos, trilhas guiadas. Além disso, poderia gerar renda para os moradores, fortalecer a educação local e despertar o orgulho de viver em um lugar tão único. O Brasil, rico em biodiversidade e cultura, também carrega segredos geológicos que o mundo precisa conhecer. Colônia do Piauí não é apenas uma cidade do interior. É um monumento natural, uma cicatriz do espaço cravada na terra brasileira e um lembrete poderoso de que o universo está em constante movimento. Vivemos em um planeta que já enfrentou colisões cósmicas, extinções em massa e transformações profundas. E todas essas histórias estão gravadas na rocha sob nossos pés. Ao conhecer histórias como essa, ganhamos consciência sobre o passado da Terra, sobre os mistérios que ainda nos cercam e sobre a importância de valorizar a ciência, a educação e o conhecimento. Então, da próxima vez que você olhar para o céu, lembre-se, um dia ele caiu sobre o Brasil e deixou uma cidade inteira dentro de sua cratera.